A paz do Senhor para os irmãos, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Glória. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra os meus adversários. E por muito tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não tenho medo de Deus, nem respeite a nenhum homem, todavia, como é esta viúva que me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que não volte a me importunar nunca mais. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que seja tardio para com eles? Digo-vos depressa que lhe farás justiça, quando, porém, o Filho do Homem, porventura, demorar, achará fé na terra? Tome o seu assento em nome de Jesus. Ontem nós estivemos ali nos Céus Abertos de Figueira. Pastor Sandro, na consagração, foi uma bênção. A igreja realmente no dia de consagração é uma luta, né? O povo parece que gosta de dormir até um pouquinho mais tarde, não vem buscar o Senhor. Ontem também estava vazio lá, pela proporção de membros que tem lá em Figueira. Mas foi uma bênção de Deus. Tivemos ali almoçando com o pastor Sandro, a pastora Elane, e eu estava até conversando com o pastor Sandro, eu dizia com ele, pastor Edson, que aqui as pessoas têm liberdade de adorar a Deus e de fazer a obra de Deus. Se eu falar para o senhor que eu não gosto de ensinar, eu não sou um pregador, mas eu gosto de ensinar. Então eu dou oportunidade às pessoas para que elas possam trabalhar. A Emília me deixou de castigo, irmão. Ela não bota para poder pregar. Mas não é por isso, não, irmão. Tem gente que eu já prefiro sentar e fazer igual o pastor Edson acabou de falar, ouvir. A igreja hoje em dia ela tem bastante pregadores aqui, pessoas que são muito qualificadas para poder pregar. Eu sou igualzinho o pastor Edson. Se me botar ali no cantinho, eu deixar eu só adorar a Deus, eu estou satisfeito. Falo assim com a irmã Emília, porque é mais uma maneira de brincar com ela, lógico, né? Ela sempre me chama para poder pregar, mas eu gosto da liberdade dos irmãos fazendo. Eu gosto mesmo de pastorear, irmãos. Cuidar das pessoas, ver o que precisa para a gente estar tentando alinhar. E eu orei ao Senhor, pedindo ao Senhor um texto. Deus me deu um texto falando sobre esse juiz iníquo. Eu tirei algumas lições concernente a esse texto, porque ele vai começar dizendo que Jesus está contando, Caio, uma parábola, uma história que vai criar um paralelo de vida com aquilo que nós precisamos ouvir. A Bíblia, ela precisa ser bíblica, a mensagem ela precisa ser bíblica e também contemporânea. A gente precisa trazer a mensagem para dentro de nós nos dias de hoje. E ele vai contar essa parábola dizendo que a gente nunca deve desfalecer em oração, parar de buscar Deus. E aqui está uma chave muito importante, de grande relevância para a nossa vida espiritual: a oração. O crente que ele vive uma vida sem orar, ele não vive uma vida com Cristo.
Eu vou repetir porque isso aqui é pedagógico. O crente que não vive uma vida de oração, ele não vive uma vida com Cristo. Porque se nós não tivermos intimidade, para nós obtermos intimidade com os outros, a gente precisa conversar com os outros. Ninguém tem intimidade com o outro se você não tem um relacionamento de conversa com ele. E se acontece de nós não termos uma conversa com Deus, nós não temos relacionamento com Ele. E o interessante é que aqui existe dois paralelos. Por quê? Porque nós precisamos orar ao Senhor para a gente falar as nossas necessidades e as nossas súplicas, e a palavra de Deus é Deus falando conosco da maneira com que nós devemos andar. E Ele está dizendo, não desfaleça em oração. Ou seja, não pare de orar, porque a oração, ela é a chave que move a mão de Deus. A oração, ela é extraordinária. A oração, cientificamente, ela já liberta a gente de uma depressão e ansiedade. Isso é um fato, isso está comprovado cientificamente. E se você for pegar os grandes homens de Deus, que se relacionaram com Deus através de oração, você vai ver que eles obtiveram grandes vitórias. E eu sou até mais corajoso em dizer extraordinárias vitórias. A Bíblia diz que Daniel foi levado para a Babilônia, passou algum tempo lá, existia um castigo de Deus sobre o povo de Israel, que eles iriam ficar 40 anos, o povo de Judá, 70 anos preso dentro da Babilônia, como cativo. E a Bíblia diz que mesmo assim, Daniel, ele não perdeu a sua essência de oração. Ele sempre abria as portas da janela e ele orava em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia ao Senhor, porque ele sabia que o mistério aqui estava na oração, de buscar Deus, de orar ao Senhor. Todas as vezes que Jesus, ele obtinha uma grande vitória, ele falava para o Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou porque o Senhor é bom. Antes dele obter também as vitórias, ele já dizia, Senhor, graças eu te dou porque o Senhor é bom. Antes dele multiplicar o pão, ele falou, Senhor, eu te entrego os pães, graças eu te dou. Uma vida de oração, você eleva o teu nível espiritual a um lugar onde muitos não vão. O segredo está, na verdade, na oração. Em tudo que nós vamos fazer, nós temos que entregar nas mãos do Senhor. A oração, ela é um direcionamento para você ouvir uma resposta de Deus. Às vezes Deus está falando, e não é que nós não estamos ouvindo, é que nós não queremos, não estamos próximos para poder entender a voz do Espírito Santo em nós. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, mas nós não estamos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E Ele está dizendo, não desfaleça o teu coração. Isso quer dizer que nós temos que ter uma disciplina. Isso daqui, minha esposa, ela está estudando psicologia, e tem uma frase que ela fala muito, que eu gravei no meu coração e tomo isso como lição de vida. Ela diz que a neurociência diz que nós podemos conquistar todas as coisas que nós quisermos. Imagina que você pode imaginar que você queira. A neurociência diz que você pode conquistar todas as coisas que você quiser, desde que você seja constante. O que é constante? O apóstolo Paulo, ele vai dar uma dica lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 58, se não me falha a memória, que ele fala, ó, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. A neurociência diz que nós podemos conquistar tudo isso, que a gente seja constante, porque a constância, ela gera hábitos, hábitos gera excelência, e excelência gera resultados.
firmes e constantes, porque a constância gera hábito, hábito gera excelência e excelência gera resultados. A oração e a leitura da Bíblia, ela precisa ter constância, porque a constância gera hábito, e o dia que você não lê ou não orar, você vai falar: hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não ouvi a voz de Deus, hoje eu não falei com Deus. Por quê? Porque isso já gerou um hábito dentro de você, e por gerar um hábito, isso cria uma excelência. Você vai se aproximando de Deus, você vai ficando mais excelente, e essa excelência vai passar a gerar resultados, que é o que você está buscando. É exatamente isso que essa mulher estava buscando: resultado para um problema. A Rafaela acabou de dizer aqui que nós somos motivados a sistema de recompensa, e eu sei que se eu buscar a Deus, eu vou ser recompensado por isso, porque isso gera em nós uma alegria. O capitalismo que não é selvagem, você faz alguma coisa buscando o resultado, e a gente precisa ser motivado por esse sistema de recompensa. E Deus está falando: buscar-me-eis e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se tem joelho no chão, Deus se aproxima para trazer resultado para a tua vida. Eu estou sentindo uma presença tão grande nesse lugar, irmãos. E olha o que diz o texto: orai sempre e nunca desfalecer. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: orai sem cessar. E isso mexeu com a minha mente, porque eu fiquei pensando: Senhor, como é que eu vou orar quando eu era jovem sem parar? Não existe isso. Eu vou botar meu joelho no chão, ficar 24 horas, eu não como, não bebo, não faço mais nada, só orando, orando, orando. É porque a gente precisa viver uma vida de constância, irmãos. Quando nós somos constantes e a gente tem uma direção, um direcionamento de Deus, a gente anda na rua, a gente está em oração. A gente está passeando com a nossa família, a gente está falando: Senhor, direciona os meus passos, direciona a vida dos meus filhos. E você está conversando com alguém, você está procurando um meio de atingir uma meta e pregar o evangelho naquele lugar. Isso é oração. Se ele der uma brecha: meu irmão, eu amo, irmão, quando eu estou dentro de um carro e alguém puxa assunto comigo acerca de qualquer coisa, eu falo: eu já vou introduzir Jesus nesse negócio já. Isso é você andar em oração, andar com a presença de Deus. É você entender que você é um canal, você é atalaia, você é aquele que vai ser um gerador de pessoas que vão sair do mundo para vir para dentro da casa do Senhor em qualquer momento. Isso é oração constante, é busca constante, intensa. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais intimidade nós temos, mais relacionamento nós causamos nesse relacionamento. E ele está dizendo: orai sem cessar e nunca desfalecendo. E ele começa a parábola dizendo: olha, havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia. Você imagina só um ditador dentro de uma cidade, uma pessoa que tinha um cargo relevante dentro daquela cidade, uma pessoa que tinha uma autoridade dentro da cidade. E me parece, pelo andar da carruagem da parábola, que esse juiz, ele não era uma pessoa justa, ele não julgava com justiça. E como eu disse no começo, a pregação ela tem que ser bíblica, mas ela também tem que ser contemporânea, trazer para os nossos dias. E eu comecei a pensar comigo, eu pensei, presbítero Ricardo, que imagina só um juiz, ele andando com seu carro, acabando de vir de um lugar onde tinha bebidas, bebeu, e ele vai ser parado na lei seca. E quando ele chega na lei seca,
que o policial manda ele encostar, ele encosta, e ele fala, fazer o teste do bafômetro, ele fala, não, sou juiz, carteirado. E o policial, com medo de sofrer as consequências, vai liberar ele, ou então vai mandar prender, vai se criar um atrito muito grande entre o policial e o juiz. Você imagina a autoridade desse homem dizendo, olha só, eu sou juiz, se você prender o meu carro ou me prender, mesmo eu bêbado, vai dar problema para você. Pessoas que são autoritárias, pessoas que não têm medo de Deus, não têm medo da justiça, porque ele se considera a própria justiça. Tem pessoas assim hoje. Conta-se a história de um certo comandante que entrou dentro de um barco muito grande, e ele navegando a noite toda, ele viu uma grande luz na frente dele, e ele diz, olha, nós não vamos sair do caminho. Disse para a tribulação, nós não vamos sair do meio do caminho. Pegou o alto-falante e disse, olha, vire 15 pés ao norte, porque nós não vamos sair da frente. E a pessoa também vindo à luz do barco, ele gritou daqui dizendo, ei, é impossível nós virarmos 15 pés, vira vocês. O comandante está dizendo, olha, se vocês não virarem, nós vamos invadir esse lugar e vamos quebrar o seu barco e vamos naufragar esse barco aí, vire 15 pés, porque eu sou o comandante desse negócio. E eles lá gritavam, mas nós não podemos virar nada, vocês é que tem que virar aí, virem vocês. E o comandante, nós não vamos virar. E quando as luzes foram se aproximando, eles bateram num grande rochedo, porque do outro lado não havia barco, só havia uma luz para dizer que aquilo ali era um lugar perigoso. E o comandante desse navio acabou perdendo a sua tribulação e ele morreu. Isso é uma história verídica, em 1951, no Canadá, numa ilha que existia lá. Quem contou essa história ficou vivo para poder contar. Pessoas que não temem a Deus e querem fazer as coisas pelos seus próprios conceitos, se tornam Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que esse homem, ele não temia a Deus e nem temia ao homem. Era um cara soberbo, um cara prepotente, uma pessoa que estava acima de qualquer pessoa, que talvez gostasse de humilhar as pessoas, dizer que ele era o melhor. E ele praticamente era o dono da cidade, para uma pessoa que não temia Deus e nem temia os homens. Mas Jesus, ele nos dá uma lição nessa manhã extraordinária, porque também nessa mesma cidade existia uma mulher viúva, que não tinha muito contato, que não tinha muito o que falar. Se os irmãos conhecerem bem a história do judaísmo, os irmãos vão entender que uma mulher, para os judeus, elas não tinham muita relevância, eram mulheres insignificantes naquela época. Mulher, o apóstolo Paulo mesmo disse que as mulheres teriam que ficar caladas. Lógico que existe um contexto dentro disso aí, mas as mulheres teriam que ficar caladas na igreja, por causa do costume, por causa da época que eles viviam. Então não tem como uma mulher ter voz ativa. Mas Jesus está ensinando a igreja do século 21 da maneira como se deve se portar diante das dificuldades que acontecem no dia a dia. Não pare de orar. Não pare de orar, porque ninguém há acima de Deus. E esse juiz, ele era perverso, esse juiz era um malfeitor, esse juiz trazia problemas. Eu acredito que não só para essa mulher da parábola, mas também se houvesse uma realidade de vida para todos os cidadãos que existiam e moravam naquela cidade. Só que a Bíblia diz, Jesus está dizendo que esta mulher era viúva e ela tinha uma causa na justiça. Que causa era essa? A causa era contra uma pessoa que fez algum tipo de mal, e a Bíblia não diz qual é. E ela queria só uma coisa, Isabela, justiça. Ela queria uma coisa, ser reconhecida de que alguém fez alguma coisa de errado contra ela. E ela vai bater na porta desse juiz,
E quando ela bate na porta desse juiz para poder cobrar dele justiça, o juiz não atende ela. Não, vai embora, depois eu vejo isso aí. Uma pessoa que não temia a Deus e não temia os homens. Então, o que ele falasse, só que ela vai conseguir voltar na casa desse mesmo juiz. Eu não sei quantas vezes ele voltou. Eu imagino um tribunal de justiça. Hoje em dia você tem que contratar um advogado para poder falar a sua necessidade para o juiz. Mas naquela época, imagino eu, que ela poderia até ter um relacionamento ou conversar com o juiz, dizendo: seu juiz, preciso que o senhor resolva meu problema, me ajuda. O juiz: não, vai para casa. Seu juiz, eu preciso que o senhor resolva. Não sei quantas vezes ela voltou lá, mas todas as vezes ela foi decepcionada. Quantas das vezes essa mulher voltou para casa triste, cabisbaixa, mas ela não desistiu. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã: não desista. Tem pessoas que estão precisando de você. Tem pessoas que estão olhando para você. Não desista. A hora que você parar, alguém que está olhando para você também vai parar. Tem pessoas que estão observando você e dizendo: Natal, pastor Edson, e se ele for eu vou, e se ele parar eu também vou parar. Não pare, não desista, continue caminhando, continue andando. Você tem algo para resolver ainda. Estou arrepiado, irmãos. Não desista. Essa mulher, ela perseverou. O que é a perseverança? Perseverança é você ter um alvo para poder chegar, e você vai em direção a ele. E você vendo que não conseguiu, você volta, você vai apenas mudar a sua rota com o mesmo endereço aonde você quer chegar. Eu vou repetir que isso aqui é pedagógico. Se você tem um objetivo, você foi até, partiu de um princípio e chegou no meio do caminho, alguma coisa te fez voltar para você não chegar lá, mude a rota, mas não mude o alvo. Mude a rota. Não deu certo, muda a rota, mas não muda o alvo. O foco, a energia que nós colocamos para chegar onde a gente quer, ele precisa ser absoluto. Isso tem que tomar a nossa mente, a nossa vida, o nosso caminhar para até chegar. Não é fazer até dar certo, para dar certo, é fazer até dar certo. Não é fazer para dar certo, é fazer até dar certo. Se você está focado e sabe que as lutas e adversidades vão acontecer na sua vida, se prepare até dar certo. Perseverar é você construir uma rota, e essa rota, ela não é boa, mas você sabe aonde você quer chegar. Eu preciso que meus filhos sejam salvos. Você ora, e não acontece. Você vai mudar a estratégia. Outro dia eu peguei uma passageira no Uber, não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse, vou repetir de novo. Outro dia eu peguei uma passageira no Uber, pastor Edson, e ela saiu de um culto, já estava tarde, era 9h30, e o culto termina tarde lá, parece que a irmã ainda estava começando a pregar. Ela foi embora do culto e elas vieram conversando dentro do carro, e no carro ela dizia assim: meu pastor não deixou eu faltar domingo no culto. Eu olhei assim e falei: pastor não deixou eu faltar? Pastor manda agora na vida dos outros? Mas eu fiquei quieto na minha, que não me perguntaram nada. E eu vi ela dizer: não, é porque eu queria faltar no domingo, porque o meu filho é um jovem e ele não gosta de igreja tradicional igual eu congrego, e ele me chamou para poder ir na igreja que ele estava visitando lá em Nova Brasília, perto lá de casa, lá tem um bocado de jovem. Ele gostou de lá e ele me chamou para poder ir para lá. Só que aí falou: mãe, vamos? Aí a mãe: eu não sei, eu acho que eu não vou não, que o pastor não deixou. Eu olhei assim, eu falei: meu Deus do céu, que mundo nós estamos, Jesus?
O pastor da igreja estava preocupado mais com uma pessoa dentro da igreja do que eu ajudar o filho a encontrar Jesus lá. Vai lá com ele, minha filha, pelo amor de Deus. Muda a rota. Não deu certo de um jeito, trazer ele para cá, leve ele para lá. Mas vai, não perca, não desista. O objetivo ele precisa ser o mesmo. A rota talvez precisa ser mudada. A Bíblia Sagrada nos diz que essa mulher ela agora vai até o juiz e bate novamente na porta ou no fórum do juiz e entra. Seu juiz, você de novo não, pelo amor de Deus. De novo. Senhor juiz, eu estou pedindo ao Senhor já há bastante tempo, tem como o Senhor poder me ajudar? Eu fui injustiçada. Eu queria só que o Senhor fosse justo com o que o Senhor está falando. Eu imagino o pensamento desse juiz. Que mulher chata, meu Deus do céu. Olha só, não é por causa de você não, tá? É que eu quero me ver livre de você, pelo amor de Deus. Toma aqui. Está assinado. Vai embora com a tua vitória, mete o pé daqui, vai embora, mete o pé, vai embora. E ela voltando para casa, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, persistir vale a pena. Não importa o que esteja na tua frente, se Deus colocou um projeto do céu na tua mão, em nome de Jesus, vá até o fim. Teve um irmão, irmã Emília, que veio falar comigo outro dia aqui. Eu falei, pastor, só podia tirar a consagração. Eu falei, por que tirar a consagração? Pastor, porque quase não vem gente. Eu falei, eu não estou preocupado com gente não, meu irmão, que vem ou não vem. Eu tenho que estar aqui orando a Deus, buscando a Deus. Que história é essa, irmão? Parece que a quantidade ela é mais relevante do que a qualidade. Nós vivemos numa época em que a igreja ela precisa estar cheia para que os palcos da vida sejam apresentados. Não! Alá suralabasi amarrai. Nós precisamos sim ter uma igreja cheia, mas também cheia do Espírito, aonde a palavra verdadeira e genuína é pregada, aonde almas comparecem até o altar, aonde pessoas busquem com intensidade, onde as pessoas são transformadas pelo poder da sua palavra. Preocupo com gente, com pessoas que a igreja hoje está vazia, a igreja está assim. Eu não estou preocupado, irmão. Se tivesse aqui a Emília, a Rafaela e eu, ia ter o culto de qualquer maneira, irmãos. Se a igreja tivesse hoje 300 pessoas, a pregação ia ser a mesma. Tem diferença, irmãos. Sabe por quê? Porque o que importa, e é lógico que eu sempre preguei isso, irmã Thelma, na minha vida, eu aprendi que o que importa não é a quantidade, é a qualidade. Porém, se você tiver 30 pessoas numa igreja dia de domingo, pode ter certeza que você não vai ter 30 fiel na igreja. Fato. Eu quero qualidade, não quero quantidade. Não vai ter só qualidade. Vai ter um monte de gente irresponsável que não quer compromisso com a obra de Deus. Isso é fato. Fato. Então hoje eu me preocupo sim. A igreja está cheia, show de bola, prega. E a mensagem vai ter um objetivo e um alvo. Vai alcançar quem é compromissado e quem não é compromissado também. Ponto. Imagina essa mulher voltando de casa toda alegre, irmão, porque ela era compromissada e recebendo vitória da parte do juiz. Eita! Culto de ação de graça. Coisa linda, depois de tantas tentativas, né, irmão? Vida de oração é desse jeito aí, irmão. Tá?
Vida de oração é assim, tu ora um dia, não acontece nada, tu ora 2, não acontece nada, tu ora 3, não acontece nada, tu ora 12 anos, talvez o milagre aconteça como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, tu ora 35 anos na beira do tanque e ninguém aparece para poder te jogar dentro do tanque, mas tem uma hora que a oração, a resposta da oração vai acontecer, Jesus vai aparecer e vai fazer você tomar essa tua cama e andar para a glória do nome do Senhor. Aí diz a Bíblia que Jesus está dizendo: esse juiz sem vergonha, pilantra, que não teme a Deus e nem tem medo dos homens, se ele pegou e deu a bênção dessa mulher porque ela insistiu, imagina Deus que está no céu, irmão. Imagina Deus que está no céu. E aqui está a chave do negócio. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus tem para te dar. Deixa eu falar um negócio que eu sempre falo e eu vou repetir mais uma vez. Diga comigo assim: milagre não é para quem quer e nem para quem precisa. Milagre é para quem não desiste. Todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer milagre. Todo mundo precisa de milagre. Milagre não é para quem quer, irmão. Todo mundo pode perguntar a qualquer ímpio aí: quer um milagre? Opa! Olha, ele vai estar arriscando até sapatear, irmão. Milagre é para quem precisa? Não, irmão, tem um monte de gente precisando aí no meio da rua aí. Milagre é para quem não desiste. Não desista. Se tu colocou um projeto no teu coração, saiba que o Senhor está aqui para abrir porta onde nem parede existe, para glorificar o nome dele. Se coloque de pé em nome de Jesus e aplauda o nome do Senhor. Quero entregar o microfone. Nossa bispa Emília, em nome do Senhor. Rafaela, não sei.